com 51 anos engravidei para realizar o sonho da minha filha, a gestação não foi fácil. Além do bebê, tive que carregar o julgamento dos outros. Você consegue imaginar carregar dentro de você um bebê que não é seu, mas ao mesmo tempo é completamente seu? Eu posso. Não apenas imaginar, mas lembrar cada momento, cada pontada, cada movimento, cada batida de coração. Aos 51 anos, quando muitas mulheres já se preparam para serem avós, eu me tornei novamente mãe, mas de uma forma que jamais poderia ter imaginado quando era jovem. Meu nome é Helena. Hoje tenho 73 anos e estou prestes a contar uma história que mudou minha vida e a da minha família para sempre. Uma história sobre um amor que foi maior que a idade, maior que os julgamentos, maior que as interpretações estreitas da fé. Um amor que me fez carregar no ventre, não o meu filho, mas o meu neto. Em 2003, a medicina já permitia milagres que para nossa geração soavam como ficção científica. Mas o coração humano, esse sempre funcionou da mesma forma, impulsionado pelo amor, pelo desejo de ver feliz quem amamos. Foi esse coração que me fez tomar a decisão mais controversa e ao mesmo tempo mais natural da minha vida. Nasci e cresci numa São Paulo bem diferente da metrópole que conhecemos hoje. Venho de uma família simples. Fui criada com valores cristãos sólidos e, ainda muito jovem, conheci Jorge, o homem que seria meu companheiro por 49 anos, até que Deus o chamou há 3 anos. Tivemos 2 filhos, Beatriz, nossa primeira, nascida quando eu tinha apenas 19 anos, e Marcos, que veio 5 anos depois. Nossa vida sempre girou em torno da família e da igreja. Desde que nos casamos, frequentamos a mesma congregação evangélica no bairro da Lapa. Ali, vimos nossos filhos crescerem, participarem da escola dominical, se batizarem. Foi nessa comunidade que encontrei suporte durante os momentos difíceis e celebrei as alegrias. Aquelas pessoas eram nossa família estendida, nossos irmãos na fé. Beatriz sempre foi uma menina especial, estudiosa, determinada e com um coração enorme. Quando ela conheceu Ricardo em um retiro de jovens da igreja, eu soube imediatamente que ele seria o homem que Deus havia separado para ela. Eles se casaram em 1995, quando Beatriz tinha 24 anos. Lembro-me de chorar de emoção ao vê-la entrando na igreja, radiante no vestido branco que ajudei a escolher. Depois do casamento, eles estabeleceram uma rotina como muitos jovens casais. Trabalhavam duro, economizavam para seu apartamento, participavam ativamente da igreja. Jorge e eu estávamos orgulhosos de ver a filha que criamos construindo seu próprio caminho. Como qualquer mãe, eu sonhava em ver Beatriz com seus próprios filhos, em embalar meus netos, em ser aquela avó que mima e ensina ao mesmo tempo. Mas Deus às vezes nos leva por caminhos inesperados. Após 2 anos de casamento, Beatriz e Ricardo começaram a tentar ter filhos. No início, a ausência de gravidez não os preocupou. É tudo no tempo do Senhor, dizíamos nas reuniões de família. Mas conforme os meses se transformaram em anos, a preocupação crescia em seus olhos. Em 2000, após 5 anos tentando sem sucesso, Beatriz e Ricardo procuraram ajuda médica. Iniciou-se uma jornada de exames, medicações e procedimentos que consumiam não apenas suas economias, mas também suas esperanças. Eu acompanhava tudo de perto, sentindo a dor da minha filha como se fosse minha própria. Como mãe, você deseja poder resolver todos os problemas dos seus filhos, e a impotência diante do sofrimento dela me dilacerava. Foi em uma tarde chuvosa de agosto de 2002 que Beatriz chegou à minha casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ricardo a acompanhava, seu braço protetoramente em volta dos ombros dela, mas também com uma expressão derrotada no rosto. Beatriz trazia um envelope com o resultado de mais um exame. "Mamãe", ela disse com a voz entrecortada, "o médico disse que nunca vou poder carregar um bebê.
Meu útero! Ela não conseguiu terminar a frase antes que as lágrimas voltassem. O diagnóstico era devastador. Beatriz tinha uma condição que tornava seu útero incapaz de manter uma gravidez, embora seus ovários produzissem óvulos normalmente. O médico havia explicado que, tecnicamente, ela poderia ter filhos biológicos através de uma barriga de aluguel, mas essa era uma opção cara e complicada no Brasil. Naquela noite, após eles saírem, fiquei acordada ao lado de Jorge, meu coração pesado. Pensava em minha própria jornada como mãe, nas 2 gestações que me presentearam com alegrias indescritíveis. A ideia de que minha filha jamais experimentaria carregar vida dentro de si me parecia uma crueldade inexplicável. Na semana seguinte, durante meu devocional matinal, senti algo estranho acontecer. Enquanto orava pelos sonhos despedaçados da minha filha, um pensamento, ou talvez uma inspiração, surgiu em minha mente. E se eu pudesse fazer isso por ela? E se eu, aos 51 anos, pudesse carregar o filho que ela tanto desejava? A ideia parecia absurda à primeira vista. Eu já estava na menopausa. Meu corpo já não era o mesmo de 30 anos atrás. Mas quanto mais eu orava, mais forte ficava a convicção de que isso era possível, de que era isso que Deus estava me chamando a fazer. Quando compartilhei esse pensamento com Jorge, ele inicialmente ficou em choque. Helena, você tem noção do que está dizendo? Das complicações? Do que as pessoas vão falar? Mas ele me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu sinto uma convicção dessa força, não há argumento que me demova. Jorge, respondi com uma calma que vinha do mais profundo do meu ser. Se posso dar esse presente à nossa filha, como poderia não fazê-lo? Convidei Beatriz e Ricardo para um jantar em nossa casa, em um domingo após o culto. Eles chegaram pontualmente às 7, trazendo um vinho que, ironicamente, eu não poderia beber se meu plano desse certo. Aquela noite de setembro ainda está vívida em minha memória. O cheiro do assado que preparei com todo carinho, a toalha de mesa bordada que só usávamos em ocasiões especiais, o nervosismo que fazia minhas mãos tremerem levemente. Durante a sobremesa, um pudim de leite que era o favorito de Beatriz desde a infância, finalmente reuni coragem. Filha, Ricardo, eu estive pensando muito sobre a situação de vocês. Comecei sentindo o olhar de apoio de Jorge. E acho que encontrei uma solução para que vocês possam ter seu filho. Beatriz pousou sua colher, seus olhos já marejando, provavelmente esperando mais uma daquelas sugestões bem intencionadas que pessoas costumam dar. Adoção, aceitação da vontade divina, ou quem sabe algum tratamento experimental. Eu posso carregar o bebê de vocês. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ricardo parecia ter congelado com o garfo a meio caminho da boca. Beatriz encarava-me com uma expressão que misturava confusão e choque. Mamãe, você está falando sério? Sua voz era apenas um sussurro. Completamente séria, respondi. Conversei com seu pai, pesquisei e até mesmo falei com um médico. Na fertilização in vitro, podem usar seus óvulos e o esperma de Ricardo. O bebê seria completamente de vocês, geneticamente. Eu seria apenas um vaso temporário. Mas a senhora tem 51 anos, exclamou Ricardo, finalmente recuperando a fala. E você sabe a idade que Sara tinha quando engravidou de Isaac? Rebati com um sorriso. A Bíblia está cheia de mulheres que conceberam em idade avançada quando era a vontade de Deus. Beatriz levantou-se abruptamente e veio até mim, ajoelhando-se ao meu lado. Suas mãos seguraram as minhas e eu podia sentir o tremor em seus dedos. Mamãe, você não tem ideia do que está propondo. Os riscos para sua saúde, o que as pessoas vão dizer. E a igreja? A igreja vai entender, ou não, a beleza do que estamos fazendo. Respondi com uma convicção que nascia não apenas da minha fé, mas do amor imenso que sentia. Quanto aos riscos, estou disposta a enfrentá-los. Já carreguei 2 filhos, sei o que me espera. Ricardo, sempre o pragmático da família, começou a enumerar objeções médicas, financeiras e sociais. Jorge, que
que inicialmente tinha resistido à ideia, surpreendeu-me ao apoiar. Olha, filho, eu também tive todas essas dúvidas. Mas depois de ver como Helena está determinada, e depois de conversarmos com um especialista que confirmou que isso é possível, bem, acho que devemos pelo menos considerar a oferta dela. Nas semanas que se seguiram àquela noite, vivi em um turbilhão de emoções. Por um lado, havia a certeza inabalável de que estava fazendo o correto, seguindo um chamado quase divino para proporcionar à minha filha a chance de ser mãe. Por outro, havia momentos de dúvida, geralmente nas madrugadas, quando acordava pensando na enormidade do que estava propondo. O primeiro passo foi uma consulta médica completa. Dr. Mendes, um especialista em reprodução assistida, explicou-me todos os procedimentos com uma paciência admirável. Minha idade era um fator complicador, mas não um impedimento absoluto. Seria necessário um tratamento hormonal intenso para preparar meu corpo, e o risco de complicações era consideravelmente maior do que em mulheres jovens. Dona Helena, ele disse com seriedade após os primeiros exames, a senhora está em boa forma para a idade, mas precisa entender que esta será uma gravidez de alto risco. Hipertensão, diabetes gestacional, problemas cardíacos, todos esses riscos aumentam significativamente após os 40 anos, quanto mais aos 50. Eu assenti, absorvendo cada palavra. Doutor, vou seguir todas as suas recomendações, mas se existe uma chance, por menor que seja, eu quero tentar. Em casa comecei a preparar meu corpo, eliminei café, adotei uma alimentação mais saudável, comecei a fazer caminhadas diárias. Jorge brincava dizendo que eu estava em melhor forma do que quando tínhamos 30 anos. Porém, o impacto emocional mais profundo veio quando decidimos compartilhar nossa decisão com a comunidade da igreja. Como membros ativos, sentíamos que precisávamos da bênção e do apoio espiritual de nossa congregação. Marcamos uma reunião privada com o pastor Samuel, que conhecia nossa família há décadas. Batizara Beatriz, celebrara seu casamento com Ricardo. Em seu escritório modesto anexo à igreja, com uma Bíblia gasta sobre a mesa, contamos nossos planos. O silêncio que seguiu nossa explicação pareceu durar uma eternidade. Pastor Samuel tirou os óculos, esfregou os olhos cansados e colocou-os novamente. Em meus 35 anos de ministério, ele começou lentamente. Nunca enfrentei uma situação como esta. Meu coração apertou. Apesar de toda a minha convicção, a desaprovação do nosso líder espiritual seria um golpe devastador. A medicina moderna nos coloca diante de questões que os patriarcas bíblicos jamais imaginaram, continuou ele. Mas creio que o princípio que deve nos guiar é sempre o mesmo, o amor. Ele fez uma pausa significativa. E o que vocês estão propondo, Helena, é um ato de amor extraordinário. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto naquele momento não eram de alívio, mas de gratidão. O pastor não apenas entendera, mas validara a minha decisão como compatível com nossa fé. Haverá questionamentos, advertiu ele. Nem todos na congregação compreenderão imediatamente, mas contem com meu apoio para explicar que assim como Agar carregou um filho para Sara e Abraão, você está oferecendo o seu corpo como um vaso para abençoar sua filha. A notícia espalhou-se rapidamente pela congregação, mesmo antes que pudéssemos fazer qualquer anúncio formal. O poder do telefone sem fio em uma comunidade pequena é algo impressionante. No domingo seguinte, ao entrarmos na igreja, percebi imediatamente que algo havia mudado. Os cumprimentos habituais foram mais contidos, alguns olhares desviavam-se e formaram-se pequenos grupos que silenciavam quando nos aproximávamos. Após o culto, o pastor Samuel pediu alguns minutos para falar à congregação. Com sabedoria e sensibilidade, ele explicou a situação, enfatizando o aspecto de amor e sacrifício envolvido. Usou exemplos bíblicos de maternidade em circunstâncias incomuns e encerrou, pedindo que a comunidade nos apoiasse em oração. Enquanto alguns membros vieram nos abraçar após o culto, outros claramente mantiveram distância.
Irmã Eunice, que liderava o Ministério de Mulheres há décadas, aproximou-se com um sorriso tenso. Helena, querida, você sempre foi tão sensata. Tem certeza que não está confundindo a vontade de Deus com seus próprios desejos? As coisas naturais têm seu tempo, e talvez a infertilidade da Beatriz seja um sinal para ela adotar uma criança que precisa de um lar. Respirei fundo antes de responder. Eunice, se a medicina permite que Beatriz tenha um filho biologicamente seu, por que não ver isso como uma bênção divina? Deus usa meios diferentes em épocas diferentes. Ela apertou meu braço com força, um pouco excessiva. Só não quero ver você sofrendo por uma decisão precipitada. Aos 51 anos, uma gravidez pode ser muito perigosa. Aquela foi apenas a primeira de muitas conversas desconfortáveis. Na semana seguinte, durante o estudo bíblico das mulheres, percebi que meu lugar habitual estava ocupado. Sentei-me em outro canto, sentindo os olhares. Durante o momento de oração, quando tradicionalmente compartilhávamos pedidos, mencionei o início do nosso tratamento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, até que uma das irmãs mais jovens pediu oração por sua promoção no trabalho, mudando rapidamente de assunto. Em casa descobri que Beatriz enfrentava situações semelhantes. Algumas amigas da igreja haviam cancelado um encontro semanal de oração que mantinham há anos. No trabalho, quando ela compartilhou a novidade com colegas próximas, recebeu reações mistas. Uma chegou a perguntar se isso não era meio incestuoso, fazendo Beatriz voltar para casa em lágrimas. Ricardo, sempre mais reservado, sofria com comentários no Ministério de Homens. Cara, você não podia simplesmente aceitar a vontade de Deus? Ou, por que não controlar sua esposa nessa loucura? Eram frases que ele ouvia, às vezes disfarçadas de brincadeira. O impacto mais doloroso veio quando meu irmão mais velho, Antônio, ligou de Ribeirão Preto após saber da notícia. Sua voz tremia de indignação. Helena, você perdeu o juízo. Uma avó carregando o próprio neto? Você tem ideia do trauma que isso vai causar nessa criança quando crescer? Da vergonha que vai passar? Isso é contra a sua natureza, contra Deus. Antônio, já verificamos com médicos, com o pastor. Não há nada de errado espiritualmente no que estamos fazendo. Argumentei, com uma calma que mascarava a dor que suas palavras causavam. Não venha com essa. Você sempre foi teimosa, Helena, mas isso ultrapassou todos os limites. Não quero participar dessa aberração. Não conte comigo para nada relacionado a isso. A ligação terminou com ele anunciando que não viria para o Natal naquele ano. Uma tradição familiar ininterrupta por décadas. Desliguei o telefone sentindo como se um pedaço do meu coração tivesse sido arrancado. O tratamento hormonal começou em outubro de 2002 e nada poderia ter me preparado para seu impacto. As injeções diárias aplicadas por Jorge com mãos trêmulas nas primeiras vezes deixavam hematomas em meu abdômen. Meu corpo, que já havia entrado naturalmente na menopausa, reagia de formas imprevisíveis ao bombardeio hormonal. Ondas de calor intensas alternavam-se com calafrios. Meu humor oscilava drasticamente, deixando-me às lágrimas por motivos triviais. É como se eu estivesse passando pela adolescência novamente, só que desta vez, com o corpo de uma senhora de 51 anos, brinquei com o doutor Mendes durante uma consulta, enquanto ele ajustava minha medicação pela terceira vez. Seu corpo está respondendo surpreendentemente bem, dona Helena, ele comentou analisando meus exames. Mas preciso ser franco, o caminho será difícil. Muitas pacientes desistem nesta fase. Desistir, entretanto, não era uma opção que eu considerasse. Cada injeção, cada exame, cada noite mal dormida, tudo era um passo em direção ao sonho da minha filha. Em dezembro, enfrentamos outro tipo de desafio. Era a primeira vez em 15 anos que não organizávamos a ceia de Natal em nossa casa. Com a ausência anunciada de meu irmão e o desconforto evidente de vários familiares, optamos por uma celebração íntima. Apenas Jorge, eu, Beatriz, Ricardo e meu filho Marcos,
que viera de Campinas especialmente para nos apoiar. Durante a ceia modesta, Marcos ergueu sua taça. Quero fazer um brinde à mulher mais corajosa que conheço. Minha mãe, que está prestes a dar à nossa família o maior presente de todos. Aquele Natal, aparentemente diminuído pela ausência de tantos rostos queridos, acabou sendo um dos mais significativos da minha vida. Celebramos o nascimento de Cristo com uma nova compreensão do milagre da vida e da maternidade. Janeiro chegou com mais uma etapa do tratamento, a coleta dos óvulos de Beatriz. Acompanhei-a na clínica, observando sua coragem enquanto ela passava por um procedimento desconfortável e invasivo. Quando ela emergiu da sala de procedimentos, pálida mas sorrindo, senti que nossos papéis temporariamente se invertiam. Eu, a mãe, orgulhosa da força da minha filha. Conseguiram 8 óvulos viáveis, mamãe. Ela anunciou, sua voz ainda embargada pela sedação. 8 chances de termos nosso bebê. Na semana seguinte, 5 embriões foram formados em laboratório, usando os óvulos de Beatriz e o esperma de Ricardo. Doutor, Mendes explicou o processo de seleção dos embriões mais viáveis, um vocabulário científico que contrastava com a emoção do momento. Considerando a idade da senhora, dona Helena, recomendo a transferência de 2 embriões, maximizando as chances de pelo menos um se implantar corretamente, explicou o médico. No dia da transferência dos embriões, 15 de fevereiro de 2003, a clínica estava estranhamente silenciosa. Beatriz e Ricardo seguravam minhas mãos enquanto aguardávamos. Um triângulo de esperança e nervosismo. Jorge, que inicialmente tinha dificuldade em lidar com os aspectos médicos do processo, surpreendeu a todos aparecendo na clínica. Não poderia deixar você passar por isso sozinha? Disse ele, beijando minha testa. As 2 semanas seguintes à transferência dos embriões foram as mais longas da minha vida. Cada pequena cólica, cada mudança em meu corpo era minuciosamente analisada. Seguia rigorosamente todas as recomendações médicas. Repouso relativo, alimentação balanceada, evitar estresse. Esta última recomendação era particularmente desafiadora, considerando as circunstâncias. Na igreja, a situação havia se deteriorado. Embora o pastor Samuel mantivesse seu apoio, um grupo considerável de membros começara a expressar abertamente sua desaprovação. Durante um encontro de mulheres, uma das líderes usou meu caso como exemplo negativo em uma discussão sobre respeitar os limites estabelecidos por Deus. Jorge, normalmente avesso a confrontos, surpreendeu-me ao levantar-se durante um estudo bíblico, quando alguém fez um comentário particularmente maldoso. Vocês falam tanto sobre amor cristão, sobre não julgar o próximo, mas estão condenando uma mulher que está sacrificando seu próprio corpo por amor à sua filha. Ele disse com uma firmeza que raramente demonstrava. Talvez devêssemos todos reler o que Jesus disse sobre atirar a primeira pedra. O teste de gravidez estava marcado para o dia 1º de março. Na véspera, Beatriz veio passar a noite em nossa casa. Nenhuma de nós capaz de dormir direito. Lembro-me de acordar às 4 da manhã e encontrá-la sentada na cozinha, um copo de leite intocado à sua frente. E se não der certo, mamãe? Ela perguntou, sua voz pequena na cozinha silenciosa. Então tentaremos novamente. Respondi com uma confiança que não sentia completamente. Temos mais 3 embriões congelados. O resultado do teste de sangue veio no fim daquela tarde. Negativo. Não havia gravidez. Os embriões não haviam se implantado. A dor que senti não era física, mas carregava um peso quase tangível. Eu havia falhado. O sacrifício, as injeções, o enfrentamento social, tudo parecia ter sido em vão. Mas o pior era ver o desapontamento nos olhos de Beatriz, mesmo enquanto ela tentava me consolar. Não é sua culpa, mamãe. O médico já nos alertou que poderia não dar certo na primeira tentativa. Doutor! Mendes nos recebeu 2 dias depois, seu rosto compassivo, enquanto explicava que poderíamos tentar novamente, após um ciclo de descanso para meu corpo.
Os 2 próximos embriões parecem particularmente promissores, ele comentou, mostrando-nos imagens que, para olhos leigos, não passavam de pequenos aglomerados de células, mas que, para nós, representavam possibilidades infinitas. Março transcorreu com uma sensação de derrota pairando sobre nossa família. Na Páscoa, tradicionalmente um momento de renovação e esperança, encontrei dificuldade em conectar-me com as mensagens de ressurreição e novos começos. Durante o culto, mantinha minha cabeça baixa, evitando olhares de pena, ou, pior ainda, de satisfação velada daqueles que viam nosso fracasso como confirmação de suas objeções. Foi Beatriz quem me ajudou a recuperar a esperança. Em um domingo à tarde, ela apareceu com um álbum de fotografias antigas, imagens minhas, grávida dela e de Marcos, fotos de seu nascimento, seus primeiros passos. Olha só, mamãe, como você parecia exausta aqui, mas ainda assim radiante. Ela comentou, apontando para uma foto onde eu, visivelmente cansada aos 19 anos, segurava a recém-nascida. Você já fez isso antes, 2 vezes, e pode fazer de novo. Aquele momento simples reavivou algo em mim. Sim, eu havia feito isso antes e poderia fazer novamente. A segunda tentativa foi marcada para o final de abril. Desta vez, abordamos o processo com um misto de esperança renovada e realismo cauteloso. O Dr. Mendes ajustou minha medicação, incorporando lições aprendidas na primeira tentativa. Seu endométrio não atingiu a espessura ideal na primeira vez, ele explicou. Vamos tentar um protocolo ligeiramente diferente. As injeções recomeçaram, e com elas, os efeitos colaterais. Desta vez, porém, eu estava mais preparada. Criei uma rotina quase meditativa. Jorge aplicava a injeção enquanto eu respirava profundamente, visualizando o pequeno embrião se implantando em meu útero, crescendo forte e saudável. Na igreja, encontramos um pequeno grupo de apoio. Irmã Celeste, uma enfermeira aposentada, começou a sentar-se conosco durante os cultos, um gesto silencioso de solidariedade. 3 outros casais, que haviam passado por tratamentos de fertilidade, aproximaram-se para compartilhar suas histórias e oferecer orações específicas. No dia da transferência dos embriões, 23 de abril, uma chuva suave caía sobre São Paulo. Beatriz trouxe uma pequena medalha de São Geraldo, padroeiro das gestantes. Um gesto que me surpreendeu, considerando nossa tradição evangélica. Eu sei que não é da nossa religião, mamãe, ela explicou timidamente. Mas minha colega de trabalho católica me deu, e pensei que toda ajuda é bem-vinda. Guardei a medalha no bolso durante o procedimento, uma lembrança tangível do quanto este sonho transcendia barreiras religiosas e convenções. Desta vez, a espera pelos resultados transcorreu em um ambiente de serenidade cautelosa. Continuei minha rotina normal, inclusive comparecendo à igreja, onde agora respondia aos questionamentos com uma tranquilidade que surpreendia até a mim mesma. Em 9 de maio, retornamos à clínica para o teste de gravidez. Quando o Dr. Mendes entrou na sala com um sorriso contido, senti meu coração disparar. Positivo, ele anunciou. Dona Helena, a senhora está grávida. O choro de Beatriz preencheu a sala. Um som de alegria tão pura que ainda me emociono ao lembrar. Jorge, sempre contido, deixou escapar um soluço. Ricardo permaneceu em silêncio, mas suas mãos tremiam enquanto segurava as de Beatriz. Os níveis hormonais estão excelentes, continuou o médico. Mas precisamos estar atentos. Esta será uma gravidez de alto risco que exigirá monitoramento constante. Nas semanas seguintes, enfrentamos a primeira de muitas complicações. Um sangramento leve que me levou ao pronto-socorro no meio da noite. Beatriz e Ricardo chegaram ao hospital antes mesmo que a ambulância me trouxesse, seus rostos marcados pelo medo. Após exames, o médico de plantão nos tranquilizou. O bebê estava bem. O sangramento era comum em início de gestação. Ali, deitada naquela maca de hospital às 3 da manhã, com minha filha segurando minha mão,
Compreendi completamente a inversão de papéis que estávamos vivendo. Ela cuidando de mim, preocupada comigo, enquanto eu carregava seu filho. Tudo bem, filha, sussurrei. Nós vamos conseguir. Este bebê é forte, eu posso sentir. À medida que a gravidez avançava, meu corpo mudava de formas que não lembrava de minhas gestações anteriores. Aos 51 anos, cada transformação parecia mais intensa, mais desafiadora. As dores nas costas eram constantes. A pressão arterial começou a elevar-se. E o inchaço nas pernas tornava-se evidente ao final do dia. No final do terceiro mês, em julho de 2003, uma ultrassonografia confirmou que carregávamos um menino. Beatriz e Ricardo escolheram o nome Gabriel, Força de Deus. O nome parecia apropriado para uma criança que vinha ao mundo de maneira tão extraordinária. A notícia da gravidez bem-sucedida dividiu ainda mais a comunidade da igreja. Enquanto alguns viam o sucesso como um sinal da aprovação divina, outros intensificaram suas críticas, agora direcionadas ao exemplo que estávamos dando a jovens impressionáveis. E quando as adolescentes da igreja começarem a achar que podem simplesmente arrumar barrigas de aluguel para não estragar seus corpos com gravidez? Questionou uma das líderes durante uma reunião do conselho, sem perceber que eu passava pelo corredor e podia ouvi-la claramente. Essas palavras me feriram profundamente. O que estávamos fazendo não era por vaidade ou conveniência, mas por amor e necessidade. Chorei no carro a caminho de casa, pela primeira vez questionando se havíamos tomado a decisão certa. Beatriz, entretanto, tornava-se cada dia mais protetora. Reorganizou sua agenda de trabalho para acompanhar-me em todas as consultas médicas. Trazia-me frutas frescas diariamente. Pesquisava receitas nutritivas especiais para gestantes de alto risco. Massageava meus pés inchados enquanto conversávamos sobre o futuro. Em agosto, quando entrei no quarto mês, decidimos enfrentar o mundo exterior com mais confiança. Até então, eu evitava sair em público, constrangida pelos olhares e comentários. Beatriz insistiu que fôssemos juntas ao shopping Ibirapuera para comprar as primeiras roupinhas do bebê. Enquanto examinávamos minúsculos macacões em uma loja infantil, percebi o olhar curioso da vendedora alternando entre mim, visivelmente grávida e grisalha, e Beatriz, jovem e em forma. "É para o seu neto?" perguntou a vendedora, sorrindo educadamente. Beatriz respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. "É para o meu filho. Minha mãe está carregando-o para mim." O silêncio constrangedor que seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do sistema de som do shopping. A vendedora murmurou algo inaudível e afastou-se, fingindo organizar uma pilha de roupas já perfeitamente arrumadas. Mais tarde, no restaurante, um episódio ainda mais desagradável ocorreu. Uma senhora de aproximadamente minha idade, passando por nossa mesa a caminho do banheiro, parou abruptamente ao notar minha barriga. Sem qualquer introdução, inclinou-se e disse em voz alta o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem: "Não tem vergonha? Na sua idade, exibindo uma gravidez como se fosse algo natural? Mulheres como você não respeitam os ciclos da natureza, querendo ser jovens para sempre." O restaurante inteiro pareceu silenciar. Senti meu rosto queimando de humilhação, incapaz de responder. Foi Beatriz quem se levantou, sua postura ereta, voz firme mas controlada. "Esta é minha mãe, e ela está carregando meu filho porque meu corpo não pode. Ela não está tentando ser jovem. Está fazendo o maior sacrifício que uma mãe poderia fazer por sua filha. A senhora não sabe nada sobre nossa história, nossa dor ou nossa fé. Então, por favor, guarde seus julgamentos para si mesma." A mulher recuou, claramente não esperando uma resposta tão articulada e digna. Murmurou algo sobre a juventude de hoje e afastou-se rapidamente. Aquele confronto público marcou um ponto de virada em nossa jornada. Voltamos para casa em silêncio, mas quando chegamos, Beatriz começou a rir, um riso que rapidamente se transformou em lágrimas, e depois, novamente em riso. "Mamãe", ela disse finalmente, "acabei de defender minha mãe que está grávida do meu filho."
Nossa vida parece um episódio de algum programa de TV americano. Rimos juntas, aquela risada catártica, que só vem após intenso estresse emocional. Naquele momento percebi que havíamos ultrapassado uma barreira. Não mais nos esconderíamos ou nos envergonharíamos. Carregávamos uma história extraordinária de amor, e era hora de vivê-la plenamente, independentemente dos julgamentos alheios. Em setembro de 2003, quando entrei no 5º mês de gestação, meu corpo começou a enviar sinais preocupantes. Durante uma consulta de rotina, Dr. Mendes detectou níveis elevados de proteína na urina e minha pressão arterial havia subido significativamente. Precisamos monitorar de perto esses sinais, dona Helena, ele explicou com seriedade. São indicadores precoces de pré-eclâmpsia, uma condição que pode se tornar perigosa tanto para a senhora quanto para o bebê. Fui colocada em repouso parcial. Podia me movimentar pela casa, mas nada de sair sozinha, subir escadas ou fazer qualquer esforço. Beatriz reorganizou seu apartamento, transformando o escritório em um quarto temporário para que eu pudesse ficar com eles. A ideia era estar mais próxima do hospital caso algo acontecesse e ter alguém sempre por perto. Ricardo mostrou um lado que eu não conhecia completamente. O genro sempre reservado agora programava filmes para assistirmos juntos nas tardes, aprendeu a preparar pratos leves adequados para minha dieta restrita e chegou até a instalar corrimãos extras no banheiro. Certa manhã, encontrei-o estudando um grosso manual médico sobre complicações gestacionais. Preciso estar preparado, ele disse simplesmente quando notou meu olhar. A barriga crescia rapidamente e, com ela, a realidade do que estávamos fazendo tornava-se cada vez mais concreta. Durante as ultrassonografias, Beatriz segurava minha mão enquanto assistíamos às imagens do pequeno Gabriel se formando. Seus olhos marejados refletiam a mistura de gratidão e apreensão que todos sentíamos. O quarto do bebê foi montado em tempo recorde. Um berço de madeira clara, cortinas azuis com estrelas, uma poltrona de amamentação ao lado da janela. Beatriz e eu passávamos horas naquele espaço, organizando minúsculas roupas, discutindo decoração, compartilhando esperanças e medos. Como você está se sentindo, mamãe? De verdade? Perguntou Beatriz uma tarde, enquanto dobrávamos juntas fraldas de tecido. Fisicamente cansada, como nunca estive nas gravidezes anteriores, admiti. Mas emocionalmente, é estranho. Amo profundamente este bebê. Sinto-me conectada a ele como me senti com você e seu irmão. Mas sei que não é meu filho. É uma sensação de emprestar meu corpo, não sei explicar melhor. Beatriz assentiu, seus olhos fixos nas fraldas. Tenho medo de não saber como ser mãe dele, de não ter a mesma conexão que você está tendo. Oh, meu amor, respondi segurando suas mãos. A conexão virá, no primeiro momento em que você segurar Gabriel em seus braços. A maternidade tem muitas formas, e você já é mãe deste bebê, desde o momento em que sonhou com ele. Em outubro, com 6 meses de gestação, um novo sintoma surgiu: contrações precoces. Foram necessárias 2 visitas ao pronto-socorro em uma semana. Na segunda vez, fiquei internada por 3 dias para monitoramento intensivo. No hospital, enfrentei mais uma vez o preconceito. Uma enfermeira, checando minha ficha, murmurou audivelmente: barriga de aluguel com esta idade. Tem gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Jorge, normalmente pacífico, levantou-se da cadeira de acompanhante. Esta mulher é minha esposa e está carregando nosso neto porque nossa filha não pode. Ela não recebeu 1 centavo. Apenas está fazendo o maior ato de amor que uma mãe poderia fazer. Se a senhora não consegue oferecer cuidado respeitoso, por favor, peça para outra enfermeira atender minha esposa. A enfermeira empalideceu, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente. Horas depois, retornou com uma expressão diferente, mais suave. Dona Helena, eu queria me desculpar. Fiz um julgamento precipitado e incorreto. O que a senhora está fazendo por sua filha é extraordinário.
Aquela pequena vitória trouxe um sorriso cansado ao meu rosto. Talvez, pensei, cada confronto, cada explicação estivesse lentamente abrindo mentes e corações. Novembro chegou com chuvas constantes e uma crescente apreensão. Entrei no terceiro trimestre com uma lista de complicações que parecia aumentar a cada consulta. Pressão arterial instável, diabetes gestacional, dores lombares severas. Doutor, Mendes não escondia sua preocupação, embora Gabriel continuasse se desenvolvendo surpreendentemente bem, protegido em meu útero envelhecido, mas resiliente. Precisamos estabelecer uma data para a cesariana programada, anunciou ele durante uma consulta especialmente tensa. Idealmente, gostaríamos de chegar às 37 semanas para garantir a maturidade pulmonar do bebê, mas temo que seu corpo não aguente muito mais, dona Helena. A data foi marcada, 15 de janeiro de 2004. Tentei ignorar o medo que crescia dentro de mim junto com o bebê. Nunca havia passado por uma cesariana antes. Meus 2 filhos nasceram de parto normal. As histórias sobre recuperação difícil, complicações pós-operatórias e cicatrizes permanentes somavam-se às minhas preocupações. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã de 12 de dezembro, acordei com uma dor aguda atravessando meu abdômen, diferente das contrações que havia experimentado antes. Sentei-me na cama, tentando respirar através da dor, quando percebi a umidade embaixo de mim. Minha bolsa havia rompido. Ricardo, Beatriz! Chamei, minha voz traindo o pânico que sentia. Não estávamos preparados. Era muito cedo. Apenas 32 semanas, 2 meses antes da data prevista. O quarto do bebê estava incompleto. A mala para a maternidade ainda não estava pronta. E o maior medo de todos, os pulmões de Gabriel poderiam não estar suficientemente desenvolvidos. A corrida para o hospital foi um borrão de sirenes. Ricardo ignorou vários sinais vermelhos. Ligações frenéticas para médicos e familiares e minhas tentativas de controlar a respiração enquanto as contrações intensificavam-se. No hospital, a equipe médica mobilizou-se rapidamente. Dr. Mendes, chamado de urgência, chegou com o rosto marcado pela apreensão. Após um exame rápido, sua expressão tornou-se grave. Dona Helena, além do trabalho de parto prematuro, sua pressão está perigosamente elevada. Precisamos realizar uma cesariana de emergência imediatamente. Estamos diante de um quadro de pré-eclâmpsia severa, que pode evoluir para eclâmpsia se não agirmos rapidamente. Os próximos momentos foram caóticos. Enfermeiras preparando a sala de cirurgia, anestesista explicando procedimentos que eu mal conseguia absorver, Beatriz assinando formulários de consentimento com mãos trêmulas. Jorge chegou ofegante, tendo corrido do estacionamento. Estou aqui, meu amor, ele sussurrou, beijando minha testa. Você vai ficar bem. Nosso netinho vai ficar bem. Enquanto me levavam para a sala de cirurgia, uma paz inexplicável desceu sobre mim. Através da dor e do medo surgiu uma certeza. Eu havia cumprido minha missão. Carreguei este bebê o máximo que pude, e agora era hora de entregá-lo ao mundo, à sua mãe verdadeira. Na sala de operação, um único familiar poderia me acompanhar. Sem hesitação, apontei para Beatriz. Era seu filho, seu momento. A anestesia espinhal trouxe uma dormência estranha. Consciente, mas desconectada, ouvia vozes técnicas discutindo pressão arterial, níveis de oxigênio, medicamentos. Beatriz, vestida em trajes cirúrgicos, segurava minha mão como se fosse um salva-vidas. Estão começando, mamãe. Ela narrou suavemente. Dr. Mendes está fazendo a incisão. Senti puxões e pressão, mas nenhuma dor física. A dor era outra. A compreensão aguda de que este era provavelmente o momento mais perigoso da minha vida. Com 51 anos, uma cesárea de emergência em meio a complicações graves representava um risco muito real. Beatriz, sussurrei. Se algo acontecer comigo... Não, mamãe, não fale assim. Ela interrompeu, apertando minha mão com mais força. Deixe-me terminar, insisti.
Se algo acontecer, saiba que faria tudo novamente. Cada injeção, cada olhar de reprovação, cada dor, tudo valeu a pena para ver você se tornar mãe. Um choro agudo e indignado interrompeu nossa conversa. O primeiro protesto de Gabriel contra a dureza do mundo exterior. Nunca um som me pareceu tão doce, tão milagroso. É um menino, anunciou o Dr. Mendes, erguendo um pequeno corpo coberto de verniz esbranquiçado. Pequeno, mas lutador. Vi Beatriz chorar sem qualquer tentativa de conter as lágrimas que escorriam por trás da máscara cirúrgica. Seu olhar alternava-se entre seu filho, sendo rapidamente examinado pelos pediatras, e eu, sua mãe, aberta sobre a mesa de cirurgia. Vá com ele, sussurrei. Seu filho precisa de você agora. Ela beijou minha testa antes de seguir a equipe neonatal que levava Gabriel para a avaliação completa. Fiquei sozinha, exceto pelos médicos trabalhando para me costurar, com uma sensação de realização indescritível. Então, o caos. Os monitores começaram a apitar freneticamente. Ouvi alguém gritar, pressão caindo e hemorragia pós-parto. A sala, antes organizada, transformou-se em uma colmeia de atividade urgente. Bolsas de sangue apareceram, ordens médicas eram gritadas, e a última coisa que ouvi antes da escuridão tomar conta foi Dr. Mendes ordenando: precisamos estabilizá-la agora. Acordei em uma unidade de terapia intensiva, tubos e monitores conectados ao meu corpo. A dor era profunda, penetrante, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Tentei falar, mas um tubo em minha garganta impedia qualquer som. Jorge estava sentado ao meu lado, olheiras profundas marcando seu rosto envelhecido. Quando percebeu que eu estava consciente, inclinou-se imediatamente, lágrimas nos olhos. Helena, meu amor, você voltou para nós. Uma enfermeira notou meu despertar e aproximou-se rapidamente, verificando monitores e fazendo perguntas que eu não conseguia responder. Minutos depois, um médico que não reconhecia entrou no quarto. Dona Helena, sou o Dr. Paulo, da UTI. A senhora sofreu uma hemorragia severa durante a cesariana. Foi necessário realizar uma histerectomia de emergência para controlar o sangramento. E a senhora recebeu várias transfusões de sangue. Tentei processar a informação através da névoa dos analgésicos. Meu útero havia sido removido. Ironicamente, o órgão que permitira 3 milagres em minha vida, Beatriz, Marcos e agora Gabriel, havia dado seu último presente antes de partir. O bebê? Consegui murmurar após a remoção do tubo algumas horas depois. Jorge sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi desde que acordei. Gabriel é um guerreiro como a avó. Está na UTI neonatal, pequeno mas forte. Nasceu com 1,8 kg e os médicos estão otimistas. Beatriz? Não sai do lado dele. Só veio aqui quando você estava inconsciente. Disse que precisava que você visse o menino assim que possível. Descobri que havia ficado inconsciente por quase 3 dias. Durante esse tempo, nossa família viveu dividida entre 2 UTIs. Beatriz e Ricardo revezando-se ao lado da incubadora de Gabriel, enquanto Jorge e Marcos permaneciam ao meu lado. A primeira visita de Beatriz, quando finalmente fui transferida para um quarto regular, é uma memória que guardo como um tesouro. Ela entrou hesitante, como se temesse o que encontraria. Seu rosto mostrava o esgotamento dos dias sem dormir, mas seus olhos brilhavam com uma luz que eu conhecia bem, o brilho da maternidade recém-descoberta. Mamãe, ela sussurrou, sentando-se gentilmente na beira da cama e segurando minha mão. Você quase nos deixou. Desculpe o susto, respondi com voz rouca. Como está Gabriel? Incrível. Os médicos dizem que nunca viram um prematuro de 32 semanas tão forte. Já está respirando sozinho, sem ventilação mecânica. Ela tirou o celular do bolso, um Nokia com tela pequena, típico daquela época, e mostrou-me fotos do pequeno Gabriel. Envolto em tubos e sensores, parecia incrivelmente frágil, mas havia uma determinação em seu pequeno rosto franzido que reconheci imediatamente, a mesma teimosia de sua avó.
Ele tem seus olhos, observou Beatriz, sorrindo. E seu nariz? Graças a Deus, respondi, e ambas rimos, um momento de leveza em meio à gravidade da situação. O pastor Samuel veio visitar-me no hospital, trazendo não apenas suas orações, mas também uma surpreendente notícia. A congregação havia organizado uma corrente de oração por mim e Gabriel, que durou os 3 dias em que estive inconsciente. Mesmo aqueles que haviam sido críticos à nossa decisão participaram, unidos pela gravidade da situação. Às vezes, disse o pastor, enquanto segurava minha mão, Deus usa circunstâncias extremas para revelar a verdadeira natureza de nossa fé. O que você fez por sua filha, Helena, fez muitos de nós questionarem o que realmente significa amar incondicionalmente. A recuperação foi lenta e dolorosa. A cesariana, combinada com a histerectomia de emergência, deixou uma cicatriz impressionante em meu abdômen, um mapa permanente da jornada que empreendera. Complicações pós-operatórias, incluindo uma infecção que exigiu mais uma semana de internação, testaram minha resistência. Gabriel permaneceu na UTI neonatal por 45 dias, ganhando peso e força diariamente. Beatriz praticamente morava no hospital, aprendendo a amamentar, com a ajuda de um sistema suplementar, trocando fraldas minúsculas com mãos inicialmente inseguras, que rapidamente ganharam confiança. Quando finalmente pude visitar Gabriel na UTI neonatal, 2 semanas após seu nascimento, a emoção quase me derrubou. Sentada em uma cadeira de rodas empurrada por Jorge, observei aquele pequeno ser que havia carregado dentro de mim. Tão pequeno, tão perfeito, tão completamente dela. Beatriz pegou-o gentilmente da incubadora e pela primeira vez colocou-o em meus braços. O peso de Gabriel, menos de 2 quilos, era quase imperceptível, mas sua presença preenchia todo o universo. Olá, Gabriel, sussurrei. Sua avó está aqui. Ele abriu brevemente os olhos, como se reconhecesse minha voz. Naquele momento, senti o círculo se fechar perfeitamente. Eu havia começado esta jornada para dar à minha filha o presente da maternidade. E agora, segurando meu neto nos braços, recebia de volta um presente igualmente precioso. Obrigada, mamãe, disse Beatriz, seu braço ao redor de meus ombros. Por tudo. Hoje, quase 20 anos depois daqueles eventos extraordinários, sento-me na varanda de minha casa, observando Gabriel, agora um jovem de 21 anos, ajudando seu avô Jorge com o jardim. Alto como o pai, mas com os meus olhos e o sorriso de Beatriz, ele se formará em medicina no próximo ano, inspirado, segundo ele próprio, pela história de seu nascimento. O tempo suaviza as memórias, mas algumas permanecem vívidas como se tivessem acontecido ontem. A cicatriz em meu abdômen embranqueceu, mas continua lá, um lembrete tangível da jornada que empreendemos. Às vezes, quando estou sozinha, toco-a reverentemente, relembrando não a dor, mas o propósito que a acompanhou. Nossa família foi transformada de maneiras que jamais poderíamos prever. Beatriz e Ricardo tiveram mais um filho, Miguel, nascido em 2007 através de uma barriga de aluguel profissional, após considerarem os riscos à minha saúde grandes demais para uma segunda tentativa. Os 2 meninos cresceram conhecendo completamente a história do nascimento de Gabriel, sem segredos ou vergonha. A relação entre Beatriz e eu aprofundou-se de maneiras indescritíveis. Compartilhamos uma experiência que poucas mães e filhas podem compreender, um entrelaçamento único de nossos papéis tradicionais. Ela frequentemente brinca que somos comadres de uma forma bem peculiar. Surpreendentemente, foi Ricardo quem talvez tenha sido mais profundamente transformado por toda essa experiência. O jovem reservado e pragmático tornou-se um homem abertamente emocional, especialmente com seus filhos. Ver o que sua mãe fez por nós me ensinou o significado real de família. Ele me disse uma vez, durante uma celebração de Natal, nossa congregação também mudou. O pastor Samuel, antes de se aposentar em 2015,
frequentemente usava nossa história como exemplo do amor incondicional que a fé deveria inspirar. Alguns dos membros mais críticos eventualmente pediram perdão por seus julgamentos precipitados. Outros nunca mudaram de opinião, mas aprenderam a manter suas objeções para si mesmos. Houve consequências duradouras para minha saúde. A menopausa induzida cirurgicamente após a histerectomia trouxe desafios que persistem até hoje. Desenvolvimentos na medicina moderna, como a reposição hormonal, ajudaram, mas não há como negar que meu corpo pagou um preço significativo. Ainda assim, quando olho para Gabriel, para o homem íntegro e compassivo que ele se tornou, sei que cada complicação valeu a pena. Há uma satisfação indescritível em saber que participei tão intimamente do milagre de sua existência. Ao longo dos anos, ocasionalmente encontrei outras mulheres que serviram como barrigas de aluguel. Algumas para estranhos, outras para familiares. Compartilhamos uma compreensão silenciosa, um reconhecimento mútuo do que significa emprestar seu corpo para que outra pessoa realize o sonho da maternidade. Meu irmão Antônio, que inicialmente reagiu com tanta negatividade, demorou 5 anos para retomar contato. Seu primeiro encontro com Gabriel, quando o menino tinha 6 anos, foi um momento de reconciliação poderoso. Observei de longe, enquanto ele se ajoelhava para ficar na altura dos olhos do neto, examinando cuidadosamente seu rosto. Ele tem o seu sorriso, Helena, disse Antônio mais tarde, a voz embargada. Sinto muito por tudo o que disse. A idade traz perspectiva. Aos 73 anos, compreendo que parte da resistência que enfrentamos vinha do medo do desconhecido, das fronteiras que estávamos empurrando. Em 2003, a ideia de uma mulher de 51 anos servindo como barriga de aluguel para sua própria filha era radical, desafiadora, sem precedentes claros em nossa comunidade. Se há uma lição que carrego desta jornada extraordinária, é que o amor verdadeiro transcende convenções, expectativas e até mesmo os limites aparentes de nossos corpos. Quando questionam se faria tudo novamente, conhecendo os riscos e as complicações, minha resposta é sempre a mesma, sem hesitar. O mundo mudou muito desde 2003. Reprodução assistida, embora ainda controversa em alguns círculos religiosos, tornou-se muito mais aceita e acessível. Mulheres carregando bebês para filhas, irmãs ou amigas já não geram manchetes de jornais. A ciência avançou, tornando procedimentos mais seguros e aumentando as taxas de sucesso. Ainda assim, a essência do que fizemos permanece inalterada. Um ato de amor que desafiou expectativas e redefiniu os limites do que uma mãe faria por sua filha. Gabriel cresceu com uma compreensão profunda da extraordinária colaboração que o trouxe ao mundo. Desde muito pequeno, ele conhecia sua história especial, uma história que contávamos não como algo estranho ou problemático, mas como um testamento do amor familiar. Quando tinha 8 anos, para um trabalho escolar sobre minha família, ele desenhou um retrato de todos nós com a legenda: minha mãe me teve no coração, minha avó me teve na barriga e juntas me deram vida. Frequentemente me perguntam se não senti alguma confusão emocional, se não foi difícil entregar o bebê depois de carregá-lo por tantos meses. A verdade é mais simples do que muitos imaginam. Nunca houve dúvida em minha mente sobre quem era a mãe de Gabriel. Desde o primeiro momento, ele era o filho de Beatriz e Ricardo. Eu era apenas o vaso privilegiado que o carregava temporariamente. No aniversário de 18 anos de Gabriel, nossa família organizou uma celebração especial. Durante o jantar, ele pediu para fazer um brinde, levantando-se com uma dignidade que me fez lembrar tanto de seu avô Jorge. Quero agradecer a 4 pessoas que tornaram minha vida possível, ele começou. Meus pais, Beatriz e Ricardo, que nunca desistiram do sonho de me ter, mesmo quando todos os caminhos pareciam bloqueados. Meu avô Jorge, que apoiou uma decisão que muitos consideravam loucura. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus. E minha avó Helena, que me carregou quando minha mãe não podia.
que me deu um segundo nascimento, arriscando sua própria vida. Vovó, você não apenas me deu vida, você mostrou a todos nós o significado do amor sem limites. Não havia um olho seco na mesa naquele momento. Para você que está ouvindo minha história, talvez se pergunte que tipo de amor seria capaz de motivar tal sacrifício. Posso apenas dizer que é o mesmo amor que você provavelmente já sentiu por um filho, um neto, alguém que significa tudo para você. A diferença não está na natureza desse amor, mas apenas nas circunstâncias que nos permitiram expressá-lo de maneira tão extraordinária. Em minhas orações noturnas, frequentemente agradeço a Deus não apenas pelo sucesso de nossa jornada, mas pelas dificuldades que enfrentamos ao longo do caminho. Foi através dessas provações que descobrimos a profundidade de nossa força, a amplitude de nosso amor e a verdadeira natureza da família, não apenas como laços de sangue, mas como atos contínuos de sacrifício e dedicação. Quando vejo Gabriel hoje, alto e forte, preparando-se para uma vida de cuidar dos outros como médico, sinto uma gratidão que transcende palavras. Cada dor, cada cicatriz, cada olhar de desaprovação, tudo se dissolve na certeza de que participei do maior milagre possível. Trazer uma nova vida ao mundo não uma, mas duas vezes. Primeiro como mãe, depois como avó. E se você me perguntar qual foi a maior lição que aprendi, diria que é esta. Os limites do amor não são definidos por convenções sociais, idades apropriadas ou expectativas tradicionais. São definidos unicamente pela coragem de nossos corações para dizer sim, quando todos ao redor dizem que é impossível. Porque no final, não são os anos em nossa vida que importam, mas a vida em nossos anos, e a vida que ajudamos a criar nos outros.